Graça e paz. Mais uma vez eu estou aqui para a gente falar de oração. E muitas vezes alguém nos inspira, né, a ser um modelo para nossas vidas. E às vezes como pais a gente quer cobrar alguma coisa dos filhos, né? Quer cobrar de ler um livro, quer cobrar porque não está lendo a Bíblia, porque não está orando. Mas muitas vezes a gente precisa ser esse modelo. Muitas vezes eles precisam nos ver fazendo, né? Porque o exemplo fala muito mais do que qualquer palavra. E eu quero dividir aqui com vocês esse modelo que foi para os discípulos e que é para nossas vidas. Lucas 11, versículo 1 diz: certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. Essa foi uma preocupação dos discípulos de dizer: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou os discípulos dele. E essa citação de João é referente que os grandes mestres, eles tinham uma disciplina de oração, eles tinham uma vida de oração, porque sem essa conexão, sem esse alinhamento, não tem como discernir os dias, discernir a caminhada, para onde que está indo a vontade do Pai. E dentro desse texto, a gente vê que Jesus, ele se retirava, né? Ele tinha momentos do seu retiro de oração. Jesus, quando andou aqui na terra, ele tinha uma tríade, né? Momentos ele estava ensinando, momento ele estava curando, momento ele estava orando, né? Ele estava nesses momentos de oração, ele estava se refazendo, conhecendo a vontade do Pai, o desejo do Pai, a trajetória do Pai, enquanto ele andou aqui na terra. E é muito importante a gente entender essa urgência e o quanto foi para aqueles discípulos, né, perguntando para Jesus: ensina-nos a orar. A importância do que é aprender, se mover em oração. Porque quando oramos, nós governamos juntamente com Deus na terra. A oração, ela tem o poder de derrubar muralhas, de ir em lugares que a gente não vai, de entrar em corações tão duros que uma palavra humana não tem poder de entrar. Então, mais do que pedir para realizar um milagre, expulsar um demônio, nós temos que pedir para aprender a orar. E orar é estar em inteira conexão com o Pai. E muitas vezes na oração a gente tem uma certa ansiedade de começar a falar e não ouvir. É necessário que possamos parar também para ouvir, ficar num momento assim de reflexão. Quando o Senhor nos chama para esse tempo de contemplação. Essa palavra contemplação tem vindo muito de encontro à minha vida desenfreada. Meu jeito que eu começo o dia, que eu vou fazendo as coisas, que eu vou tomando decisões sem contemplar. E para me contemplar, eu tenho que estar em lugar de retiros, como Jesus esteve. E estar com Jesus. E esse lugar de retiro é um lugar secreto. É um lugar de que é só eu e ele. É só você e ele, né? E mais do que nunca, nessa vida que estamos vivendo, nesses últimos dias nessa terra, nessa agitação, nessa pressão, a gente precisa ficar retirado com Jesus. Ficar nesse lugar de contemplação. Porque quando a gente está contemplando Jesus, ele começa ali a revelar a sua vontade para nossas vidas e revelar o nosso coração para nós mesmos. E que muitas vezes são coisas que nos deixam muito entristecidos. De olhar e falar: Senhor, isso está dentro de mim. Isso precisa sair de mim. De ficar envergonhado com si mesmo, pelas escolhas, pelas propostas, pela corrida de correr sem correr com Ele. Pela corrida de fazer as coisas, mas não fazer para Ele. Então, à medida que nós vamos desenvolvendo a nossa vida com essa disciplina com Jesus, Ele teve retirado. Ele teve de momentos a sós, onde estava Ele e o Pai. Eu e você precisamos estar em momento com Jesus, onde Jesus vai nos direcionar o plano perfeito. Quando Ele diz lá em Jeremias 29:11, eu sei os planos da tua vida. E muitas vezes a gente está traçando um plano que não tem o plano de Jesus, que não tem a vontade de Jesus, que não tem a sabedoria de Jesus para nos conduzir. Muitas vezes queremos ir para algum lugar, mas não sabemos nem onde estamos. Como que vamos chegar lá?
E chegar lá é chegar na vontade boa e perfeita e agradável do Senhor. Então, que essa palavra e essa urgência e essa humildade dos discípulos dizer, Senhor, ensina-nos a orar. Possa ser eu e você todos os dias dizendo, Senhor, ensina-nos a orar. Ensina-me a orar sobre todas as coisas, sobre todas as decisões que eu tenho que tomar. Ensina-me a orar. Ensina-me. E a gente está dizendo, eu dependo de ti. Amém? Graça e paz.